Olá, nessa explicação eu vou mostrar para você os tipos de predicado. Primeiro, predicado nominal. Sempre que você vai procurar sujeito e predicado, a primeira coisa que você tem que encontrar é o verbo. Ana está acordada, tá vendo? Ana está acordada. O verbo é está. Achamos o verbo. Quem está? Ana. Ana é o sujeito. E para cá é o predicado. Tá. Já encontramos o sujeito, já encontramos o predicado. A ideia é: tem alguma qualidade ali no predicado que eu associo a Ana? Tá? Qualidade nós podemos chamar de predicativo. Existe algum predicativo relacionado a Ana? Sim. Acordada, tá vendo aqui, ó? Acordada é um predicativo, uma qualidade predicativo que eu dou para o sujeito. Então, predicativo do sujeito. Tá? E aí tem o verbo estar. O verbo estar aqui, ele funciona como uma espécie de ligação. Você não fala Ana acordada. Fica estranho, a Ana acordada. Você fala Ana está acordada, não é? Então, ele está ligando o predicativo ao sujeito. É por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Vai aparecer aqui uma lista de verbos de ligação. Não tem muito jeito, tem que conhecer, tá vendo? Ó, tem que decorar. De alguma maneira aí tem que decorar esses verbos, ou ter uma noção de como é que eles funcionam. Vamos ver outro caso? Aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui, ó, ele permaneceu quieto. Tá vendo? Achei o verbo. Permaneceu, não é? Quem permaneceu? Ele. Ele é o sujeito. Então o resto é o predicado. Tá. Tem alguma qualidade, algum predicativo que eu associo ao sujeito? Tem. Quieto, tá vendo? Ó? Quieto é uma qualidade, é um predicativo que eu associo ao sujeito. Predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito e eu tenho um verbinho, tá vendo que ele está ligando? Ó? É um verbo de ligação daqueles que apareceram aqui. Eu vou ter sempre o predicado nominal, tá? O que marca um predicado nominal é a presença de um verbo de ligação e uma qualidade do sujeito. Tá vendo? Ó? Um verbo de ligação e uma qualidade do sujeito. Então aqui nesses dois casos nós temos um predicado nominal, tá? Nominal. E agora temos o predicado verbal. Vamos lá. A frase é: o moço correu 20 quilômetros. Primeira coisa, acha o verbo. Correu, correto? Quem correu? O moço, o sujeito. Para cá o predicado. Tem alguma qualidade ali? Correu 20 quilômetros? Não tem uma qualidade. Então não tem um predicativo. E tem um verbo de ação. Tá vendo o verbo de ação aqui, ó? É o verbo ou que nós chamamos de verbo de ação ou verbo nocional. Se tem um verbo de ação e não tem uma qualidade, o predicado é verbal, tá? Eu estou escrevendo aqui meio torto, mas vai aparecer na tela aqui. Predicado verbal. Agora aqui de novo, tá vendo? Ó? Eles só dormiam de dia. O verbo é dormiam, correto? Quem? Quem dormiam? Eles. Eles é o sujeito. Para cá é o predicado. Só dormiam de dia. Tem uma qualidade? Não tem um predicativo do sujeito. E tem um verbo nocional, um verbo que indica ação. Logo, o predicado é verbal.
Resumindo até agora, se o predicado é nominal, ele vai ter um verbo de ligação e um predicativo, uma qualidade do sujeito, não é? Se o predicado é verbal, ele vai ter um verbo de ação, tá? E não vai ter qualidade no predicado, não vai ter um predicativo dentro do predicado, tranquilo? E por último, o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele combina as duas coisas, do predicado nominal e do predicado verbal. Ele pega o predicativo, que é do nominal, e o verbo de ação, que é do verbal, tá? Vamos ver? O rapaz trabalhava quieto. Sempre acha o verbo primeiro. O verbo é trabalhava. Quem trabalhava? O rapaz. O rapaz é o sujeito. Para cá é o predicado, correto? Percebe que tem uma qualidade? Tem uma qualidade aqui, ó, quieto, que é uma qualidade do rapaz, do sujeito. Então aqui é um predicativo do sujeito. Eu vou colocar PS, mas você sabe que é predicativo do sujeito. Tá, tem um predicativo do sujeito, mas não tem um verbo de ligação. Lembra da lista de verbos de ligação? Aqui eu tenho um verbo nocional, um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho um predicativo do sujeito, o predicado é verbo nominal. Vamos colocar aqui, ó, predicado, verbo, nominal. Vai aparecer escrito aí, ó, né? Aparece escrito aí. Vamos ver o segundo caso, ó. O prefeito encontrou a obra inacabada. O verbo é encontrou, correto? Quem encontrou? O prefeito. O prefeito é o sujeito. Para cá, tudo é o predicado. Tudo bem? Tem uma qualidade no predicativo? Tem. Só que essa qualidade aqui, ela não é do sujeito. Tá vendo aqui, ó? Essa qualidade não é o prefeito. Não é o prefeito que está inacabado. É a obra que está inacabada. Se você tem noção de verbo, você vai entender que esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Encontrou o que. Toda vez que eu faço a pergunta o que, me leva a um verbo transitivo direto. E se é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. Eu tenho um objeto direto. Tá, se eu tenho um objeto direto, a qualidade que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, é um predicativo. Não é do sujeito, é do objeto. É o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Tá? Não importa se o predicativo é do objeto ou é do sujeito. Toda vez que eu tenho uma qualidade, um predicativo e um verbo de ação, o predicado é verbo nominal. Tá? Aqui então o predicado é verbo nominal. Tá? Então, resumindo, se eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Se eu tenho um verbo de ação e eu não tenho nenhum predicativo, nenhuma qualidade, o predicado é verbal. Agora, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo, ou do sujeito ou do objeto, uma qualidade, um predicativo que está ali, o predicado é verbo nominal. Tudo bem?